Não adianta você cobrar uma escrita bonita da criança, uma escrita perfeita, se ela também não tem, se você não olha a postura dela, fica difícil, né? Por quê? Porque ela vai fazer, né? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre postura. E aí, como que anda a postura do seu filho na hora de realizar as lições de casa, né? Que a escola manda. Principalmente agora em tempos de quarentena, precisamos ficar bem atentos, porque é muito importante ficar de olho na postura. Bom, e para quem não me conhece, meu nome é Lilian Bordon, eu sou neuropsicopedagoga e também trabalho com educação emocional positiva. Então, bora lá, tem muita coisa para falar. Gente, quando a gente quando está estudando, é muito importante ficar de olho na postura. A gente sabe que ficar assim, ficar desleixada, fazer lição não é legal, não é legal. Primeiro, pelas consequências que a gente sabe que acarretam na própria coluna, né? Você sobrecarrega a coluna, sentar de modo errado. Então, enquanto é criança, enquanto ainda é adolescente, talvez não sinta tanto. Mas aí, com o passar do tempo, essa postura, né? Vai ficando errada e vai acumulando e vai prejudicando. Então, pressiona uma vértebra aqui, pressiona um nervinho ali e assim vai. Mas o que eu quero falar da questão da postura em relação às atividades escolares não é só aos problemas que acarretam de ordem ortopédica, não. E sim a questão da concentração e atenção. Quando você está estudando, uma coisa é você estudar olhando para o lado, aí daqui a pouco volta. Ou tá assim, né? Fazendo lição daquele jeito. Não tem apoio, não tem o teu nível de atenção já diminui só pela postura. Porque você tá tudo ali, menos prestando atenção, tá fazendo a lição, tipo, principalmente essa posição que é a que eu mais vejo, ou assim. Então, assim, a postura, ela engloba fatores também fisiológicos e também emocionais. Então, quando você coloca a criança numa postura adequada, ela se sente, então, mais confortável. Bom, por se tratar de crianças, então, quando são crianças pequenas, eu sempre recomendo, se for crianças muito pequenas, 3, 5, crianças, né? Educação infantil, vamos nomear assim. É adequado que os pais tenham, né? Aquela mesinha, aquela cadeira do tamanho da criança, assim, que fica mais confortável para ela. No caso dos maiores, né? Ensino fundamental ali, 1º ao 5º ano, então talvez já fique desconfortável aquela mesinha baixinha com aquela cadeira, então já começa a fazer na mesa mesmo. Mas aí eu sempre falo, se a criança não consegue tocar o chão, ok. O importante é que ela sente-se na cadeira e se o apoio fica muito longe, coloca um travesseiro, coloca uma almofada para dar aquela sustentada na coluna também, né, para deixar o apoio confortável. E a mesa, o mais próximo assim, para que a criança então fique alinhada, né? Então, aqui alinhado, vai fazer o ângulo das pernas sentadas e aí logo em seguida a mesa também com aquele apoio. O apoio, principalmente crianças que estão em fase de alfabetização ali, né, 1º, 2º ano, principalmente o hábito de apoiar as mãos, né, porque isso também envolve a escrita. Não adianta você cobrar uma escrita bonita da criança, uma escrita perfeita, se ela também não tem, se você não olha a postura dela, fica difícil, né? Por quê? Porque ela vai fazer, né, a letra do jeito que sair, ainda mais se ela tiver assim, se ela tiver assim.
A letra vai ser daquele jeito. E lembrando, ela está em fase do quê? De alfabetização. Ela está aprendendo ali, né? E aí tem toda aquela questão, movimento do correto das mãos. E se ela se habitua a escrever, né? Sem esse apoio aqui, deixa essa mão esquecida, com certeza essa escrita fica também prejudicada. Então, olha a diferença. Quando você tem um apoio, né? Vamos colocar aqui um apoio imaginário, que eu não tenho um apoio aqui. E, olha só, a criança tem essa firmeza melhor. Inclusive na hora de apagar, né? Eu vejo muita criança quando chega assim no consultório, que eu tenho que ensinar, porque vai usar borracha, cadê a mão? Aí quer apagar com uma mão só. Apaga com uma mão só, rasga a folha, borra, então cadê o apoio? Tá? Então, apagando direito o dever. Principalmente agora que estamos aí, né, vivendo o isolamento social, em época de quarentena, então que os deveres são aos montes, né, são vários, e aí a criança tende a ficar cansada, ou vai relaxando, ou vai ficando assim, ó, meio corcunda, então isso, no final do dia, por isso que tem: ai, mãe, tô cansada. Ai, mãe, não aguento mais fazer esse dever. Será que se ele estivesse com a coluna correta, ele não aguentaria fazer pelo menos mais um pouquinho? Eu sei que a demanda tá grande, mas são coisas que acabam facilitando na hora de estudar, tá? Outro ponto importante da postura é no âmbito emocional. Agora falando um pouquinho do âmbito emocional. Então, olha só, você tem aqui, quando você está com a postura correta, você tem um eixo assim, tudo te ligando, teu horizonte, olha, o que você enxerga, né? Quando você olha assim para frente, eu estou olhando para a câmera, mas eu tenho uma visão geral do que está aqui em meu entorno, do que está ali na frente, né? Então, se eu estivesse caminhando, por exemplo, eu teria noção do que está indo ali na frente, do que eu vou encontrar ali na frente. As chances de eu chutar uma pedra, de eu tropeçar, são menores, né? Do que se eu estivesse andando assim. Já observaram na rua como as pessoas andam? Então, olha só, anda assim. Numa questão assim emocional, tem a ver também com a autoestima. Quando você passa a andar com a coluna mais certinha, com a postura correta, teu campo de visão amplia. E isso, gente, isso afeta lá dentro, sabe? De ordem emocional e de ordem mental também. Você tá falando pro teu corpo que você tá ampliando teus horizontes. Você tá ali, ó, caminhando, você tá vendo o teu futuro, você tá de olho no que vem à sua frente, tá? Quando é um indivíduo que caminha, geralmente assim, ó, cabisbaixo, pode ver que às vezes o ombro fica até meio assim, ó. Possivelmente essa pessoa também tem uma baixa autoestima, não consegue, vai solucionar um problema, não consegue, fica assim, meu Deus, eu não sei nem resolver isso. Então isso também é um exercício para o seu campo mental, tá? Para o seu mental. Então alinhar a postura é tudo de bom. Você respira melhor, você consegue se concentrar melhor, você tem um nível de atenção muito maior. E também está atrelado com a resolução de problemas, com as questões que você precisa resolver no seu dia a dia. Então, às vezes, no seu dia a dia, eu não estou falando, tá, gente, que a pessoa que anda com a cabeça baixa não consegue resolver, não é isso. É que de ordem emocional, mental, isso é muito sutil, tá? Se comparado com alguém que consegue ter essa visão mental, assim, mais clara, mais nítida, sabe? Então, melhorar a postura te traz N benefícios. E às vezes, essa questão de você olhar para baixo, o que eu quero dizer, quando você caminha muito assim, só olha para baixo, você acaba às vezes tropeçando no quê? Numa pedra, numa árvore, porque você não está enxergando a pessoa que está vindo. Às vezes você não tem aquela atenção toda. E isso tem a ver com atenção, tá? Por isso que acaba influenciando de ordem mental até na resolução de problemas.
Porque se você anda muito com a cabeça para baixo, você não tem aquela atenção o tempo todo do que está ao seu lado, do que está à sua frente, né? Você tá ali, só naquele espacinho teu. E às vezes, durante uma resolução de problemas, por exemplo, você demora um pouco mais para, poxa, realmente, o que eu posso fazer? E às vezes aquilo, a solução que você precisa, tá logo ali na sua frente. Tá logo ali na sua frente. Mas, como você tem o hábito de olhar muito assim, ó, cabisbaixo, tá sempre andando assim, você limita um pouco, você acaba limitando um pouco o teu raciocínio, o teu próprio raciocínio. Então, assim, vamos ficar de olho na postura, porque ela é super importante. Deixo aí um exercício aí de casa para vocês. Observem como está a postura do seu filho, observe como anda a sua postura e quando acabar esse isolamento aí, observa como que as pessoas caminham nas ruas, tá? Se elas caminham ampliando o horizonte delas ou se caminham mais cabisbaixas, tá? E aí, deixa depois aí nos comentários se você sentiu diferença, né? Melhorando aí tua postura. Conta pra mim. E para quem não se inscreveu, se inscreve aí. Não deixa de dar o seu like e compartilhar, tá bom? Nos vemos na próxima semana.